Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Gostaria de mais uma vez conversar com você sobre a palavra de Deus. E eu gostaria hoje de mais uma vez trazer um assunto para você do qual nós estamos conversando, estamos falando a respeito da salvação, de uma salvação completa. E nós vamos para mais uma edição da palavra de Deus e estou falando por um tempo sobre o pecado. E hoje eu gostaria de falar para você sobre a provisão de Deus para o pecado. Em Levíticos, capítulo 17 e versículo 11 diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu vos dei sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. E também em Hebreus, capítulo 9, versículo 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Eu quero falar com você sobre a provisão de Deus para o pecado, porque a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. E esta palavra no grego, carne, também pode ser traduzida como corpo, pessoa ou espécie humana. Em outras palavras, a vida se encontra no sangue, seja a vida de uma pessoa ou seja a vida de uma espécie humana. De acordo com esses versículos que nós lemos, no reino de Deus, o sangue também purifica e faz expiação pela vida e supre o perdão de pecados. E nós precisamos entender que o sangue, ele é muito poderoso, ele é valioso, queridos? Nós precisamos ter o discernimento que o sangue de Jesus, ele tem o poder para fazer grandes coisas das nossas vidas. Ele tem o poder para mover o sobrenatural na minha e na sua vida. E, no entanto, o problema surgiu quando Adão foi contaminado pelo pecado e achou-se corrompido pela maldição da morte, e por causa do pecado do homem, o seu sangue contaminado trouxe a morte, e transmitiu a toda a raça humana. Então, nós fomos pessoas das quais já nascemos mortos, já nascemos usufruindo desta morte por conta do pecado. O pecado, ele realmente é terrível, não é prazeroso, como muitas das vezes nós falamos, Eu por muitas das vezes até disse, o pecado, ele é prazeroso, ele é bom, porque senão ninguém pecaria, ninguém de fato usufruía dele, mas não, o pecado é ruim. Só que o pecado, ele é uma ilusão, ele simplesmente lubridia a nossa mente e ele acaba fazendo com que nós venhamos a agir e nos prover de algumas ações das quais não tem nada a ver e simplesmente nos fere e nos mata. Mas Adão, ele tinha um sangue contaminado. E como uma solução de início, o próprio Deus desenvolveu um sistema de sacrifício de animais. E o sangue de animais, naquela época, no entanto, os sangues de animais, quando Adão pecou, eles não tinham sido, não foram contaminados pelo pecado de Adão. Então foi ali, já vemos no jardim, o primeiro sacrifício. Quando Adão peca e Eva peca, Deus desce no jardim e começa a chamar por eles. E eles esconderam de Deus e de repente Deus pergunta para eles onde eles estavam. Adão se manifestou e Adão disse para ele claramente que percebeu que estava nu e escondeu de Deus, ficou com vergonha. E assim, o pecado faz isso com a gente, traz vergonha. E eles cozeram ali folha de figueiras para poder colocar como vestes, Mas aí Deus teve que sacrificar ali, derramar o sangue de um animal, e daquela pele do animal ele criou ali roupas, Criou uma veste para eles cobrirem, ali a nudez deles, aquele pecado, Então, nós vemos que o sacrifício de animal, que Deus fez, ali no jardim, aquele sacrifício do animal, foi um dos primeiros, mas de uma extensa sequência que durou aproximadamente 4.000 anos. Veio vendo os sacrifícios de animais durante esse período todo, desde Adão até Cristo. Duraram-se 4.000 anos nessa realidade que eles sacrificavam pela remissão, de pecados ali, mas não redimia. Então o pecado era simplesmente encoberto
né, só cobriu o pecado. E nós vemos lá em Hebreus capítulo 10 e versículo 4, fala: porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, tire pecados. Então era impossível o sacrifício, né, de sangue de um animal, porém não podia remover permanentemente o pecado, mas era uma mera cobertura temporária, até que o sacrifício permanente viesse através do sangue encontrado, o sangue não contaminado de um homem, melhor dizendo. Já que a maldição do pecado e da morte entrou através de um homem, somente um homem poderia redimir a terra. E havia um problema, claro, naquele momento, naquele tempo, né, que todos os homens eram descendentes de Adão e todos carregavam o sangue contaminado de Adão. Antes de Jesus, o mesmo sacrifício tinha que ser feito, né? Então, vez após vez, eles matavam, eles sacrificavam um animal ali para poder redimir o pecado da galera, né? Só que aí veio Jesus, né? E de repente ele se oferta, não simplesmente para encobrir o pecado, mas para valer de uma vez por toda, né, o perdão da gente, para valer de uma vez por toda o direito de nós alcançarmos o perdão, né? Isso é maravilhoso. E também eu quero ler para você em Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12, que fala: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelo pecado, está sentado para sempre à destra do Pai. Isso fala de Jesus, né? Ele veio oferecer realmente esse sacrifício, e eu te provo, né, através da palavra. Ele sacrificou por você para te dar liberdade, para trazer o perdão para a tua vida. E a provisão de Deus para a raça humana foi Jesus. Hoje nós temos Jesus, né? Deus, ele proveu, né, para nós ali Jesus, para remir realmente as nossas vidas, para nos trazer liberdade através, né, do teu Filho amado ali na cruz. A Bíblia ensina que Jesus veio através do Espírito Santo, o qual semeou uma semente em uma mulher chamada Maria. E Maria era da parte da raça pecadora de Adão, tinha o sangue contaminado, né? Mas Jesus, ele não herdou ali aquela tipagem sanguínea dela. Ele não herdou. No entanto, Adão, né, e seu filho, então seria um candidato para, os seus filhos seriam um candidato para a raça humana, para lavar o pecado, para tirar o pecado deles. Mas, entretanto, ele não carregou o sangue contaminado, né? No caso, Jesus, esse outro Adão, como as pessoas costumam a tratar, né? Ele não carregou o sangue contaminado, ele veio diretamente da semente divina. E eu posso provar isso para você, porque muitas das vezes uma criança, ela tem um tipo sanguíneo diferente da mãe. No geral, quando a mãe está enferma com uma doença, por exemplo, uma mãe que possui, né, uma doença chamada HIV, existe a possibilidade do feto não adquirir, né, a contaminação, não ser contaminado por aquele vírus. E porque ela realmente tem uma tipagem sanguínea independente, ela tem um sistema sanguíneo diferente. E o sangue de Jesus foi assim. Ele não foi contaminado por Maria, porque ele tinha o seu próprio, né, seu próprio sistema sanguíneo. E assim, eu quero ler para você também hoje em Isaías 53:6, que fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E em Romanos 6:3 diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos também 6:8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Em Romanos 6:5 fala: porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Nós vamos vivificar as nossas vidas juntamente com Jesus, né? Então nós somos vivos, nós somos, né, privilegiados por amarmos esse Deus e por estar diante da presença dele, né? E este é o maravilhoso plano de redenção de Deus. Não é de
admirar, né, que o Senhor de fato fez algo tão extraordinário, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Lá em Hebreus 2:3 fala que tão grande salvação, né? A parte B do versículo ele fala tão grande salvação. Deus, ele tomou todo o pecado da humanidade e colocou sobre Jesus, que embora sendo homem da raça de Adão, tinha sangue puro, não contaminado pelo pecado. Como consequência de nossa iniquidade ter sido colocado sobre ele, ele nos redimiu e nós morremos com ele na cruz. Portanto, o preço da redenção e do perdão foi pago e nós temos direito à vida eterna através do único sacrifício eterno, o sacrifício de Jesus na cruz, né, queridos? E em Romanos, versículo 5, capítulo 5, melhor, e versículo 9 fala: logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Em Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém, queridos? Então eu gostaria de deixar para você essa palavra. Você é justo, justificado pelo poder do sangue de Jesus, né? E Jesus assumiu esta responsabilidade por cada um de nós. Um beijão no teu coração. Fica com Deus. Deixa seu like, se inscreva no canal aí e compartilhe.